Entrevista. Finanças. Saber guardar o seu dinheirinho. Saber gastar. Tudo isso pode ser ensinado na escola. Para crianças, nós estamos na linha nesse instante. A pergunta a gente transfere para ela. Georgia Correia, que é fundadora, idealizadora, diretora pedagógica da Escola Teia Multicultural e cofundadora, diretora pedagógica da ETEC Asas Educação. Educação financeira deveria ser obrigatória para as crianças nas escolas. Prazer ouvi-la, tê-la no Jornal da Menina desta segunda-feira. Tudo bem? Tudo jóia, boa tarde, o prazer é meu. Eu penso que sim, né? A educação financeira, ela precisa ser parte do processo de desenvolvimento, de compreensão das nossas crianças. É bem importante aprender a lidar com o dia a dia, né? Compreender a necessidade, inclusive como da mesma forma que a gente aprende a matemática, a educação financeira é inclusa nesse processo, né? Ela é importante, sim. Perfeito. Inclusive as crianças seguem às vezes os exemplos dos pais, né? Na formação delas, enfim. Quer dizer, o próprio pai também poderia ajudar nessa questão de como gastar, como poupar? Com certeza, né? Se a gente começa a mostrar para a criança como organizar, primeiro que ela vai inicialmente entendendo a importância da matemática, da lógica, porque a matemática é lógica, e a lógica são os projetos, o projeto de vida, tudo que você raciocina, né, partindo de um princípio para atingir algo que tenha um retorno lógico. Então, se você vai com a criança, está aprendendo, por exemplo, soma ainda, vai comprar produtos e vai somando os gastos, ou mais simples ainda, a quantidade de coisas, ela vai começando a primeira etapa ali desse aprendizado, do aprender a soma, por exemplo, e depois pequenas subtrações, né? Quando a criança tem uma mesada, tem um valor, olha, tem este valor, R$10, e aí você quer tomar um picolé, né, comprar uma bala, enfim, quanto que vai gastar, quanto que você tem e quanto você vai gastar, quanto vai sobrar, ou então quanto você precisa juntar para poder comprar uma outra coisa. Então são raciocínios lógicos, aprendizagem matemática, e ao mesmo tempo a criança vai entendendo, né, que as coisas não vêm do além, que você tem ali um valor, que você se organiza dentro dessa perspectiva desse valor, o que você quer consumir, o que você quer gastar, né? Até para poder fazer previsões também, a curto, médio e longo prazo. Então são coisas muito importantes para a criança entender e que vai gerando ali a compreensão em relação ao dia a dia, mesmo dos próprios gastos dos pais, organização da rotina da família em relação, né, a esse aspecto financeiro. Georgia, teria já desde o início, desde os pequenininhos, na escola, por exemplo, já tratar desse assunto? Deveria ser desde pequeno? Penso que sim. É possível você já começar a tratar disso de uma forma bem lúdica e até brincando, né, com isso, com as crianças, quando ela aprende a simbolizar. A primeira coisa ela precisa compreender, inclusive quando ela aprende o símbolo dos números e da matemática, eles são mais concretos e mais fáceis do que você aprender a escrita, né? Porque os valores, né, representa a quantidade sempre de uma coisa. As palavras, muitas vezes, elas não têm essa relação direta, né, do símbolo. Então, quando a criança começa a aprender ali a contar e a representar números, ela pode, então, começar a aprender a se organizar em relação a quantidades e organizar o dia a dia, né, combinar, por exemplo,
toda semana a criança gosta, sei lá, se tem pipoca, se vai comer alguma coisa na saída da escola, coisas que ela gosta, então você vai ter aquele X de dinheiro, né, e aí você vai poder pagar. Então, a criança muito pequena, ela já consegue fazer essa organização para ela ir realmente entendendo o que significa, né, essa quantidade e o uso das quantidades para aos poucos isso ir acrescentando e ampliando, né, essa compreensão, porque daí vai ficando aspectos com ela maior no dia a dia ali, que vai complicando mesmo, né? Até porque as crianças, elas observam muito, né? Elas observam em tudo, e principalmente o que elas veem. Aí, a exemplo, você pode dizer, poupar, você vai consumir tanto, né? Dá exemplo que já pode começar, inclusive, em casa e aperfeiçoa no colégio, né? Na escola, né? Porque elas observam muito, né, Georgia? Exatamente, elas vão aprender na prática, no dia a dia, com a família, nas férias, né? Vai passear, vai sair, tá na praia, tá num parque, olha, a gente vai poder gastar X. Então, tá na praia ali, né? Olha, a gente trouxe este valor, então pergunta quanto que é o sorvete, vai dar para comprar? Quantos sorvetes a gente vai poder tomar, né? E isso a criança vai tendo essa noção de gasto mesmo, e seguindo ali essa relação familiar também, desse aprendizado, dessa organização, porque está totalmente vinculado à organização na vida, né? O que eu posso gastar, o que eu ganho, e que muitas vezes a gente acaba não ensinando mesmo, e depois lá na frente, já na adolescência, ou quando for jovem, vai começar a ter que entender esse tipo de coisa, e nada melhor do que aprendendo na rotina ali com os pais, quanto que gasta com a água, com a luz, ou com condomínio, com combustível, entender que tem aquilo que é o gasto básico e que ele tem que estar relacionado àquilo que tem de entrada também, né, de possibilidade ali de ganho, enfim, mostrando essa prática e essa organização pouco a pouco para a criança, ela vai aprendendo a se organizar, né, e percebendo que tudo tem uma lógica ali do que eu ganho, do que eu recebo, em relação àquilo que eu posso gastar, que eu posso comprar, que eu posso adquirir. Georgia Correia, fundadora, idealizadora, diretora pedagógica da Escola Meia Multicultural, cofundadora, diretora pedagógica da ETEC Asas Educação. Aprendi bastante aqui, dá para ensinar meus filhos. Obrigado pelas informações aqui, a edição do Jornal da Menina e da nossa TV Mocinho. Uma boa semana.